Olá, amigo! Olá, amiga! Você que está nos acompanhando, fazendo a novena conosco. Hoje, já o sétimo dia da nossa novena em honra a Cristo Pastor. E você que está perseverando conosco, que coisa boa! Juntos estamos recebendo muitas graças e bênçãos de Deus. O Senhor está nos provocando com reflexões que com certeza podem auxiliar muito na nossa caminhada espiritual. E hoje o tema da nossa novena é viver como discípulos de Cristo. E para iniciarmos bem esse momento, nós vamos começar com o hino do ano da esperança, do Jubileu da Esperança. Vamos acompanhar esse momento e eu convido você para estar acompanhando juntamente conosco. Todos nós somos peregrinos da esperança. Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. Peregrinos somos chamados a viver a nossa vocação. O amor de Deus foi em nós derramado. Confiantes seguiremos na missão. 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 Confiantes, seguiremos na missão como discípulos de Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa novena fazendo a oração inicial. Deus, fonte e origem da nossa vida e missão, conceda-nos a graça de estarmos reunidos para rezar como comunidade, como discípulos, discípulas de Jesus Cristo, esta novena em honra a Cristo Pastor. Como igreja, como comunidade, estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela consagração batismal, tornamo-nos filhos e filhas de Deus. Como irmãos e irmãs em Cristo, somos chamados a manifestar o amor de Cristo Pastor, que foi derramado em nossos corações
pela unção do Espírito Santo. Cristo pastor, refúgio das ovelhas. Só estaremos seguros quando passarmos pela tua porta, ao som da tua voz e ao toque do teu cajado. Cristo pastor, guia-nos na direção correta para alcançarmos o caminho da salvação e da vida plena. Ao te seguir, encontraremos, embora não isentos das cruzes do dia a dia, o conforto e a alegria, a segurança de que tanto necessitamos. Cristo pastor, sabemos que podemos contar contigo, pois só tu és o caminho, a verdade e a vida. Sustenta-nos com teu cajado para atravessarmos com segurança os obstáculos. Amparados por ti, alcançaremos a plenitude da vida. Jesus Cristo, bom pastor, tu mesmo disseste que dá a vida por tuas ovelhas. Se for da tua divina vontade, tu que és o grande intercessor junto ao Pai, atende aos nossos pedidos, concedendo-nos a graça de que tanto almejamos. Qual é a graça que você pede ao Senhor, que você necessita, que você tem pedido, clamado ao Senhor hoje, já no 7º dia da novena? Traga esse seu desejo, essa sua necessidade. Apresente para Jesus, o bom pastor, ele que ama tanto, ele que vai atrás daquela ovelha que se desgarrou. A palavra que nos provocou por esses dias também, eu troco reinos por ti. Eu te amo, você é meu. Fale com o Senhor. Não tenha vergonha de dizer a Ele o que você precisa. Clame, entregue ao Senhor, confie no Senhor. E o Senhor tem uma graça muito especial para você. De um modo muito especial nessa novena de hoje, queremos continuar rezando pelas vocações. Vocações sacerdotais, vocações à vida consagrada, vocações ministeriais, vocação para as irmãs de Cristo Pastor, vocações para a igreja, nesse momento em que está sendo iniciado o conclave, ou que iniciou o conclave, para que os cardeais escolham um novo Papa. Vamos intensificar as nossas orações, rezando para que o Romano Pontífice seja escolhido segundo o coração de Deus. Ó Deus, Pai eterno, por meio de Jesus Cristo, o Cristo pastor, aproximaste-vos de todos os homens e mulheres e revelastes o vosso amor eterno. Atendei às nossas orações para a glória de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora você que tem a sua Bíblia, que já deixou a Bíblia marcada, então vamos abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 a 47. Vamos ouvir com atenção o jeito que a comunidade primitiva encontrou para viver a sua vocação de discípulos missionários. Os que acolheram a palavra de Pedro foram batizados, e nesse dia uniram-se a eles cerca de 1000 pessoas. Eram perseverantes ao ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos,
conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo, e partiam o pão nas casas, tomando nas casas o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus, eram estimados por todo o povo, e cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Que palavra bonita, né, meus irmãos? Palavra que nos revela como foi a constituição da comunidade primitiva, a comunidade que se reunia, que era perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos, que vivia na comunhão fraterna, na partilha do pão, nas orações. Essa palavra caiu muito bem para o dia de hoje, porque nós estamos rezando em comunhão aí com o conclave, rezando pela escolha, né, daquele que vai conduzir o rebanho de Cristo, e queremos rezar também pela comunhão, é um apelo a viver a comunhão, assim como a igreja primitiva viveu essa comunhão, essa escuta atenta ao ensinamento, que nós também, como discípulos de Cristo, possamos viver em comunhão com a nossa igreja, ouvindo a palavra de Deus, partilhando o pão da Eucaristia, o pão da partilha, da solidariedade, da generosidade, do cuidado uns para com os outros. Você pode refletir durante o dia, retomar esse texto bíblico, deixar essa palavra te interpelar. E pode também, evidentemente, relacionar o texto bíblico com outras passagens bíblicas que tenham uma relação com o texto meditado hoje. E agora nós queremos meditar essa palavra. Então, nós vamos ser auxiliados aí por um texto que vai nos orientar, nos auxiliar nessa meditação. Fortalecidos pelo Espírito, Pedro anunciou o querigma, e uma multidão de pessoas acolhe o Evangelho e pede o batismo. Uma vez batizados, são santificados em Cristo e passam a fazer parte do povo de Deus. Os apóstolos haviam feito a experiência comunitária da fraternidade e comunhão com Cristo. Essa experiência é testemunhada no cotidiano deles e se torna um ideal para todos os convertidos. Os fiéis que compunham as primeiras comunidades eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Viviam unidos, colocavam em comum o que possuíam, eram assíduos em frequentar o templo e partilhavam o pão de cada dia com os irmãos. Eram agradecidos a Deus e simpáticos nas relações, de tal modo que despertavam o desejo de pertença em outras pessoas. O testemunho deixado por Cristo e transmitido pelos apóstolos às comunidades cristãs transmite uma identidade cristã que até hoje alimenta a fé no ideal da fraternidade e da comunidade. Esses cristãos acolheram a doutrina por meio da pregação dos apóstolos e se tornaram discípulos de Jesus Cristo, dedicando a vida a Deus e aos irmãos. O testemunho deles nos ensina a importância de viver a fé em comunidade, acolhendo a palavra de Deus, a tradição da igreja e o magistério. É preciso ficarmos atentos aos falsos profetas
que se declaram melhores que a Igreja, que o Papa e o magistério da Igreja, inclusive sua doutrina social. É importante conhecer a doutrina da Igreja para não cair nas ciladas do inimigo. O texto de hoje também nos ensina que é importante frequentar o templo e pertencer a uma comunidade concreta, bem como participar das campanhas solidárias a favor dos irmãos e irmãs. Deixa claro que o cristão deve resplandecer em suas atitudes a palavra, o rosto de Cristo. É o testemunho do amor que atrairá outras pessoas à comunidade. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As irmãs de Cristo Pastor querem testemunhar em seu apostolado o rosto de Cristo Pastor. Todos somos chamados a nos espelhar em Jesus Cristo, o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, amando e servindo a todos, e, sobretudo, por nosso testemunho, direcionar a Cristo as pessoas que encontrarmos no caminho da vida. Rezando a palavra de Deus. Nesse momento, nós convidamos você a parar e colocar-se na atitude de oração. Podemos fazer um momento de silêncio, acalmando um pouco os nossos barulhos, as nossas tensões e dirigir as nossas orações. Em especial, peçamos a graça de vivermos como discípulos e discípulas de Cristo Pastor, acolhendo, servindo e amando a todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho da vida. Eleve a sua oração a Deus, coloque a mão no seu coração e peça novamente a graça que você tanto deseja. E de um modo muito especial, tocado pela palavra, a graça de se pôr a caminho, de ser peregrino de esperança, a graça de descobrir cada dia mais como servir a Deus e como testemunhar a vida em comunidade. A graça de se abrir para a participação em uma comunidade. É muito importante os vínculos fraternos, seja por meio da participação na celebração eucarística, seja por meio do envolvimento em alguma atividade pastoral na sua comunidade, na sua paróquia. A igreja primitiva vivia em comum, em oração, em partilha, na escuta atenta da palavra. Quem sabe hoje o Senhor está nos provocando para que a gente possa também rever os nossos vínculos com a nossa paróquia, com a nossa comunidade, se aproximar mais da igreja, frequentar mais as celebrações. Deixa-se interpelar pelo Senhor. E vamos rezar pelos nossos sacerdotes, pelos ministros ordenados e também por todas as lideranças, os catequistas, as pessoas que contribuem para o crescimento da vivência fraterna. Por essas realidades e pelas intenções que você traz em seu coração, rezemos ao Senhor. Cristo Cristo Pastor, Pastor, atende-nos. atende-nos. Quero pedir ao Senhor, pela igreja, por todas as nossas comunidades, por cada uma de nós, que é inspirada na vivência dos primeiros cristãos, que tinham em comum a oração, a comunhão, a fraternidade, e tudo isso atraía mais gente para pertencer à comunidade. Por isso, rezemos ao Senhor.
Cristo 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 pastor, 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 atende-nos. atende-nos. quero rezar pelos jovens que estão em processo de discernimento vocacional. Quantas pessoas que se querem se colocar neste caminho de seguimento a Jesus, para que se deixem tocar em seus corações e possam fazer esta opção radical de seguir verdadeiramente os propósitos e o chamado de Jesus Cristo em suas vidas, rezemos. Cristo Cristo pastor, pastor, atende-nos. atende-nos. Vivendo a palavra de Deus e se comprometendo com essa palavra. O que o texto me leva a viver? Qual é o compromisso que eu quero assumir a partir das reflexões feitas em nossa novena? Podemos então nos deixar interrogar. Como alimentar o ideal cristão das primeiras comunidades hoje? Você acha importante ouvir as orientações do Papa, dos bispos, do magistério da Igreja? O que pode ser feito para despertar os ideais propostos na leitura bíblica? O que você acha? Pensa aí, conversa aí com quem está perto. Enquanto isso, eu deixo a palavra aberta, né, para Fátima e para Vieira, para ver se vocês querem transmitir para os nossos ouvintes, para aqueles que estão participando conosco, uma mensagem relativa a essa temática. Dá para Nós, na vida, nós, na vida consagrada, somos convidadas também a viver esse ideal, né, da partilha, porque a gente acaba que nós não temos bens próprios para nós, mas a gente vive esta comunhão, esta partilha dos dons e dos bens também, né? Mas não é só o bem material, mas é, acima de tudo, a partilha da própria vida, na missão que nós assumimos, e a partilha dos nossos ideais, dos nossos sonhos, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos. Quero deixar como uma mensagem para todos aqueles que fazem a novena conosco. Me chama muita atenção três características que sustentam a caminhada dos primeiros cristãos e que sustenta a igreja até hoje. Primeiramente, a comunhão em torno da palavra de Deus e a comunhão entre nós, os irmãos. A partilha do que temos e somos e o sentimento de pertença na vivência fraterna que se expressa por meio de uma convivência amorosa, uma convivência saudável e uma convivência onde se possa viver a fraternidade como um dado evangélico e tão caro para nós, porque foi Jesus que nos ensinou a viver a fraternidade. Então, que fique esse apelo para nós, para as nossas famílias e para todos aqueles e aquelas que nos acompanham e que reza conosco. Amém. E aí, diante de tanta coisa bonita, de uma palavra tão rica, você pode continuar na dinâmica de colocar o versículo bíblico no lugar visível, para que você possa ruminar, meditar essa palavra até o nosso próximo encontro. E assim nós vamos já para o momento final, para a oração do encerramento. E diante disso, nós queremos pedir a Jesus, o bom pastor, que é a fonte da vida e da missão, que ele possa estar ao nosso lado e possa nos conduzir. Cristo pastor, bom e amável, rendemos graças por nos conduzires ao caminho da vida, às belas e boas pastagens. Obrigado por estar sempre conosco, socorrendo-nos em nossas fraquezas e por ser o grande intercessor, acolhendo nossas súplicas. Cristo pastor, agradecemos-te pelo cuidado hospitaleiro e pastoral.
Rogamos-te a proteção e os cuidados divinos, para que possamos caminhar na tua presença e sempre entrar e sair pela porta da salvação. Jesus Cristo, o bom pastor, obrigado pelo dia de hoje, pelas graças alcançadas e pelas futuras graças que, em tua misericórdia, receberemos por meio desta novena. Rendemos graças também pelas irmãs de Cristo Pastor e rogamos-te para que o Senhor suscite vocações para esta congregação e para a igreja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre sempre seja seja louvado. louvado. E assim nós encerramos mais um dia da nossa novena e convidamos você para participar conosco amanhã, né, na nossa oitava novena. Que Deus abençoe, tudo de bom para você e para sua família. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima novena.